E aqui no Carnaval, o bloco é Salve-se Quem Puder, porque o careca do INSS resolveu abrir o bico e fazer uma delação premiada que já está sendo preparada. Pelo que parece, ele vai entregar filho de Lula, Lulinha e quem tiver envolvimento aí. Eu até queria dar um tempo de falar sobre Banco Master, só que não tem condições, porque lá na frente tudo vai ficar ligado. E aí entra outro bloco de carnaval, aquele investe em mim, me chama de Banco Master e investe em mim. É isso mesmo. É rir para não chorar, né, meus amigos? Mas aí vou trazer essa questão também, que lá na frente vai ficar tudo ligado e ainda nós temos o ministro do Supremo que literalmente todo mundo já percebeu que largaram a mão dele, né? Então o sistema está em colapso hoje. E eu já vou colocar aqui as matérias na tela. Enquanto isso, você já deixa o seu like, curta, comenta e compartilha e se inscreva aqui, ó. Aqui, porque não tá indo. O algoritmo não vai mandar de novo aí para vocês. Então vamos lá, primeira matéria já na tela. Careca do INSS prepara proposta de delação premiada. Aí a fera aí, ó. Tem umas fotinhas dele que fica pior, né? O povo gosta de dar uma avacalhada na pessoa ainda. Então, ó, o operador do esquema de desvio de dinheiro dos aposentados e pensionistas, Antônio Carlos Camilo Antunes, prepara uma proposta de delação premiada. O careca do INSS, como ficou conhecido, está preso desde 12 de setembro do ano passado. Se você é aposentado ou pensionista, comenta aqui se você acha que você está tendo desconto indevido. Eu quero saber se você confia no INSS ou no banco que está gerindo a sua aposentadoria aí. A coluna apurou que a disposição em delatar cresceu após familiares dele virarem alvo das investigações, especialmente depois da prisão de seu filho, Romeu Carvalho Antunes. Ele foi capturado em dezembro do ano passado, acusado de ser o braço do pai no esquema. A CPMI do INSS também mira Tânia Carvalho dos Santos, mulher do careca do INSS. No ano passado, os parlamentares aprovaram requerimento para tomar o depoimento dela, que ainda não foi agendado. Nas últimas semanas, Careca reuniu advogados para colocar no papel uma proposta de delação. A coluna apurou que ele está disposto a entregar seus negócios com o filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva. Seus interlocutores dizem que as operações envolvem lobby nas áreas de educação, saúde e o próprio esquema do INSS. O relator das investigações é o ministro André Mendonça, do Supremo, o mesmo que irá relatar o caso do Banco Master com a saída de Dias Toffoli. Nós estamos acompanhando isso dia e noite, né, pessoal? Os negociadores de uma eventual delação têm dúvidas, contudo, se uma proposta seria aceita. O Ministério Público não aceitou, por exemplo, a delação de Beto Louco para delatar esquema de corrupção envolvendo adulteração de combustíveis. Essa matéria, pessoal, tá lá no Metrópolis, é da coluna da Matais Andresa, né? E eu acredito que o Ministério Público vai aceitar a delação, sim, do careca do INSS. É um achismo, tá? Não posso dar certeza disso. É uma relação, é totalmente diferente do caso ali do careca do INSS, do Beto Louco, desculpe. É totalmente diferente. Beto Louco é um dos líderes do PCC, do Alto Comando do Crime Organizado, e eu não vi a decisão que rejeitou aí a possibilidade da delação premiada dele, tá? Mas eu acredito que a do Careca será aceita sim. Apenas um achismo, ok? Então, aqui vamos seguir, né? Eu falei para vocês que eu queria não falar mais do INS, do Banco Master, mas as coisas não deixam, não permitem, porque olha aqui, ó. Isso aqui tá lá no ri.cred, é um perfil novo que eu descobri aqui do Ricardo Melo, mas ele fez um carrossel legal e eu tô passando aqui para vocês, tá? A Previdência dos Servidores do Amapá investiu 400 milhões no Banco Master em menos de 20 dias. Sem documentação técnica, o cara mandou fazer isso, tesoureiro de campanha do presidente do Senado. E o irmão do presidente do Senado
senta no conselho fiscal do mesmo fundo. Só que ninguém te contou essa história. Eu quero fazer um adendo aqui, pessoal. Vocês já viram algum hiperbancão grande pagar R$ 1 milhão por mês, igual estavam recebendo conselheiros ex-ministros do governo Lula lá no Banco Master? Guido Mantega, não é isso? Posso estar enganado no nome agora, mas se eu não me engano era ele. Vocês já viram algum bancão pagar isso? R$ 1 milhão por mês de salário? Não tem. Então, sinal de que algo de errado não está certo. Davi Alcolumbre, 47 anos, senador pelo Amapá, União Brasil. Em fevereiro de 2025, foi eleito presidente do Senado pela segunda vez, 73 votos. A primeira vez foi em 2019. Na última eleição, declarou ao TSE ter R$ 770 mil, uma casa e uns investimentos. Só isso. Mas a família dele conta uma história diferente. A especialidade da família, grilagem de terras públicas. Terrenos do DENIT, áreas do INCRA. A Folha de São Paulo encontrou escrituras de 5 lotes e 2 casas em nome de Davi que nunca apareceram na declaração ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Em 2002, 2010 e 2012, Davi declarou à Justiça Eleitoral ter patrimônio de R$0. A família acumulou R$1 milhão em multas do IBAMA por crimes ambientais e 13 autuações. E esse é o homem que preside o Senado. Mas espera. Os irmãos e tios de Davi declararam à Justiça Eleitoral mais de 100 itens em patrimônio. Apartamentos, terrenos, casas, armazéns, barcos, empresas, postos de gasolina, emissoras de TV e rádio. A família Alcolumbre controla a retransmissora do SBT no Amapá. E como construíram tudo isso? O Intercept investigou. Tá aqui uma imagenzinha, né, dos terrenos. Entre 2015 e 2020, o gabinete de Alcolumbre no Senado funcionou assim. Assessores eram contratados, abriram conta no banco e entregavam o cartão com a senha. Ficava com R$ 800 a R$ 1.350 por mês, o resto ia embora. Segundo a revista Veja, o esquema movimentou 2 milhões em 5 anos. Quando questionado, Alcolumbre disse que a culpa era do ex-chefe de gabinete. O nome dele, Paulo Bondes. Guarde esse nome, Bondes, Paulo Bondes. Em 2025, a PF descobriu um esquema bilionário de fraude no INSS. O intermediário Antônio Carlos Antunes, o careca do INSS, a PF encontrou que em setembro de 2023 e fevereiro de 2024, uma empresa transferiu 3 milhões para Paulo Bondes. O mesmo Paulo Bondes, ex-chefe de gabinete de Alcolumbre, o da rachadinha. Na época dos depósitos, Bondes era assessor parlamentar do presidente do Senado. E aqui começa a ficar absurdo. Meu Deus, vai piorar. Então vocês estão entendendo que eu queria parar de falar de Banco Master, mas não tem como, porque o trem mexe, espreme e vai tudo parar no mesmo lugar. Tá tudo ligado, interligado, honorários de milhões de parentes de ministro, de judiciário, de legislativo, de presidente do Senado, de INSS, de Banco Master. Gente, é um absurdo. Então vamos começar aqui, porque aqui começa a ficar absurdo. A CPMI do INSS quis investigar, pediu a quebra de sigilo bancário de Bondes. Votação 17-13, rejeitada. Governistas barraram. E o Senado faz mais, impôs sigilo de 100 anos sobre os registros de entrada do careca do INSS na casa. Quem entra e sai do Senado agora é segredo até 2025. Não, 2125. O relator da CPMI chamou de mais uma vergonha da República. E quem preside o Senado que impôs o sigilo? O próprio Davi Alcolumbre. Mas tem mais. Em julho de 2025, a PF deflagrou a Operação Holt 156. Alvo, fraude e licitações do DENIT no Amapá, 60 milhões. Nós falamos sobre ela aqui também no nosso editorial. Um dos alvos, Breno Chaves Pinto, suplente de Alcolumbre no Senado. A PF encontrou mensagens em que Breno usava o nome de Alcolumbre para liberar verbas federais.
Graças ao nosso senador, abre aspas e fecha aspas. Dizia a mensagem quando os repasses subiram de 30 milhões para 58 milhões. O suplente do presidente do Senado, investigado por desviar licitações em nome dele, e aí vem a parte que conecta tudo. Meu Deus. A Amprev, Amapá Previdência, administra a aposentadoria de todos os servidores públicos do Estado. O presidente da Amprev, Jocildo Lemos, indicado por Alcolumbre, tesoureiro das campanhas dele, o Conselho Fiscal, Alberto Alcolumbre, irmão do presidente do Senado, tesoureiro no comando, irmão na fiscalização. E o que fizeram com o dinheiro da aposentadoria dos servidores? Adivinha? Em menos de 20 dias, o Comitê de Investimentos da Amprev aprovou 400 milhões em letras financeiras do Banco Master, sem documentação técnica prévia, sem análise de risco. Numa das deliberações, aprovaram 100 milhões, condicionando a compra a uma futura visita institucional ao banco. Compra primeiro, conhece depois. 400 milhões de reais da aposentadoria de servidores do Amapá no Banco Master. O mesmo banco que quebrou com um rombo de 47 bilhões. Pensa nisso. 6 de fevereiro de 2026, que a gente comentou aqui, a PF deflagra a Operação Zona Cinzenta. Alvo, os gestores da Amprev, que autorizaram os 400 milhões. Jocildo Lemos é alvo, o tesoureiro de Alcolumbre. A Polícia Federal fala em gestão fraudulenta e gestão temerária. 5 dias depois, Jocildo pede exoneração. E Alberto Alcolumbre, o irmão de Davi Alcolumbre, sentado no Conselho Fiscal, que deveria ter impedido tudo isso, também pelo que parece. Enquanto a PF investiga o dinheiro do Amapá no Master, o que faz o presidente do Senado? Bloqueia pautas, 25 pedidos de impeachment contra o ministro Dias Toffoli por conduta no caso Master, Alcolumbre não pauta, pedidos de CPI do Banco Master, Alcolumbre não pauta, o Senado esvazia a agenda para evitar que o caso Master chegue a plenário. O presidente do Senado decide o que o Brasil pode investigar. Então, olha o que você tem. O presidente do Senado declarou 770 mil. A família tem mais de 100 imóveis, postos de gasolina, emissoras de TV. Gabinete com esquema de rachadinha de 2 milhões. Ex-chefe de gabinete recebendo 3 milhões do careca do INSS. Suplente investigado por desviar 60 milhões em licitações usando o nome dele, Davi Alcolumbre. Tesoureiro de campanha jogando 400 milhões de aposentadoria no Banco Master. Irmão no Conselho Fiscal que deveria ter impedido família multada em 1 milhão por crimes ambientais. E quando a investigação chega ao Senado, ele tranca a pauta e impõe sigilo de 100 anos. Isso não é coincidência, é mecanismo. Quem controla a pauta, controla o que você pode descobrir. A aposentadoria dos servidores do Amapá foi parar no Banco Master. O cara que mandou fazer isso foi indicado pelo presidente do Senado. A fiscalização, o próprio irmão dele. E quando o Brasil quis investigar, ele trancou a porta e jogou a chave fora, né? O Senado é a casa que deveria proteger o povo, mas às vezes o povo precisa de proteção contra a casa. Então, tá lá no perfil que eu falei para vocês. Perceberam que eu tento falar de outra coisa e não mais de Banco Master, mas não tem jeito. Acaba vindo à tona porque, meus amigos, está tudo envolvido. E para finalizar aqui, meus amigos, olha só que beleza. Como eu digo que está tudo envolvido, é que está tudo envolvido. Aqui está a reportagem do Poder 360, o mesmo que liberou aí a transcrição, né, da gravação que alguém mandou, estão achando que foi o Toffoli. Então, olha aqui, diretor da PF foi a evento em Londres patrocinado pelo Master. André Rodrigues participou do encontro em 2024, que também estiveram Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, entre outros integrantes do Judiciário. O Poder 360 procurou a assessoria da imprensa da Polícia Federal para perguntar quem pagou pelas hospedagens e passagens do diretor-geral para Londres. Também questionou se André Rodrigues pretende
também declarar sua suspeição do caso. Não houve resposta até a publicação desta reportagem. O texto será atualizado caso uma manifestação seja enviada a este jornal. Então, aqui, ó, no pedido de sua suspeição contra o ministro, deixa eu colocar aqui, ó, pronto, aqui, ó, fotinha dele, né? No pedido de sua suspeição contra o ministro Dias Toffoli, a Polícia Federal cita uma participação do ministro no evento 10 Fórum Jurídico Brasil de Ideias, que foi realizado em 24 a 26 de abril de 2024, em Londres, e patrocinado pelo Banco Master, de novo, mais uma vez, de Daniel Vorcaro. No entanto, o diretor da PF, André Rodrigues, também participou do evento. Toffoli, segundo a apuração deste jornal digital, segundo a apuração deste jornal digital, a participação de Toffoli no evento financiado por Vorcaro, considerado pela PF como líder de um esquema de fraude no sistema financeiro, foi um dos eixos de arguição e suspeição contra o então relator do inquérito. Para os investigadores, a participação indica uma possível relação de proximidade de Toffoli com Vorcaro. O pedido de suspeição de Toffoli consta em relatório de 200 páginas enviado à Polícia Federal e levado pessoalmente por Andrei ao presidente do STF, ministro Luiz Edson Fachin, em 10 de fevereiro, poucos dias agora atrás. O relatório foi tema de uma reunião fechada entre os 10 ministros na quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026, que culminou na publicação de nota pública, em que a corte rechaça a arguição de suspeição e o ministro Dias Toffoli saiu da relatoria do caso. E aí o pessoal, né, pegou no pé do André Rodrigues, agora da PF. Ué, você tá falando que tinha aí essa prova de afinidade, mas você também foi em um dos eventos, no mesmo evento. A argumentação não menciona que outras autoridades dos 3 poderes participaram do evento, como o ministro Alexandre de Moraes e Andrei. O diretor-geral da PF ficou hospedado no Hotel 5 Estrelas The Peninsula London Hotel. No site do hotel, uma diária custa a partir de cerca de R$ 6.800, em uma consulta para os dias de 24 a 26 de abril de 2026. Quando eu falo, tem aquela musiquinha, né? Se gritar, não fica um, meu irmão. Agora, eu quero saber se vai ter explicação aqui pelo diretor André Rodrigues, da Polícia Federal. E outra coisa, será que eles vão para cima também de 129 milhões de motivos contra Alexandre de Moraes e todo mundo que está envolvido com aquele contrato? E não é só aquele contrato, a gente sabe que tem muita coisa a mais por debaixo desses panos, né? É aquela questão, tampar o elefante com um tapete. Tem condições de tampar? Não tem. E todo mundo aqui já sabe que o Banco Master virou o elefante do Brasil, inclusive levando a gente para um nível internacional de vergonha e de demonstração de corrupção, né? Passei mais cedo para vocês o Pablo Spy falando justamente sobre isso. Meus amigos, encaminhe esse vídeo para o maior número de pessoas possível. Vamos levar informação, que é o que a gente pode, fazer essa concatenação de ideias e matérias. Espero que você tenha gostado. Obrigado por abrir a sua casa, abrir a sua tela, me dar o seu tempo que nós temos de mais precioso para a gente poder entender o que está acontecendo. E meus parabéns, se você ficou até aqui é porque você realmente se interessa pelo futuro do nosso Brasil. Então, como eu digo sempre, para você ter mais informações e ficar sempre antenado, vem comigo. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana, um ótimo domingão. Uai, não consegui colocar mais nada. Tchau, tchau.